Bem. Pau em vocês. Pode continuar aqui, põe uma cadeirinha aqui. Vamos continuar aqui com o papo, mas vamos receber o ministro, né? O ministro que está com o último. Notre Dame, pô. Não, Notre Dame foi há 3 anos atrás. Foi ele. O último feito dele foi na Europa. Isso. Né? Foi visto na Europa. Na Europa, ele foi visto na Europa. Com uma tocha na mão. Com uma tocha. Ah, eu vou passar aqui, ó. Com uma tocha ele vem na rindo mão. lá. Ele vem rindo. Ele sabe que é verdade. Ele sabe. Você sabe disso. Né? E se livrou de mim. Professor Vila, apresente-nos. Eu vou apresentar aí o Nero, né? Que queimou, devastou completamente aqui a Amazônia. Não sei como, né? O brasileiro não sabe votar, né? Aí vota no cara que usa o lampião lá na casa dele. Não tem nem lâmpada, que ele gosta de muito fogo e labareda, né? Então é Ricardo Salles, aplausos aí quem quiser. Muito bem. Fala, Salles. Ó, eu só vou falar uma coisa. Eu tive 7 vezes mais votos que esse professor Vila aí. Então vai pra casa aí, o professor Vila. É claro, sou analfabeto e gosta dele, né? O Vila tá chateado. Tá bravão. Tá muito chateado. Eu vi ele no carro de som andando aqui no Jardins. Aí a mulher dele encontrou com a gente, assim, andando pela rua. Assim, a gente sabe quem são vocês. Eu falei, nós também sabemos. Chato. O Vila tá indignado porque o Vila não se conforma que ele perdeu pro Tiririca. O Zé Serra entrou aí e falou assim: São Paulo, esta cidade tivemos. Era Vila Lobos de São Paulo. Exato. Agora vem um carioca. Vira toda aquela caterva do Bolsonaro para São Paulo. Eu acho, sabe o que, cara? Eu tava vendo. Os caras não perceberam que o Brasil deu uma mudada forte, né? Porque o Brasil, ele sempre a oligarquia mandou no Brasil, né? Você não tinha o afegão médio. Baronato. Esses caras que hoje em dia já tem mais acesso com rede social, com internet. Deu uma mudada na cabeça dos caras. E nessa eleição, você viu, né? Porque, porra, entrou gente que... Eles têm nojo. Sim. Dessas pessoas. Eles não respeitam. Quem não respeita a democracia são eles. É esse gabinete que sempre dividiu. Fala, você vai aqui, eu vou aqui, eu mando lá, tal, não sei o quê. Esses caras não respeitam a democracia, porque isso é a vontade do povo. Exato. Você tá aceitando ou não, é o que o povo decidiu. Chamar de burro. Não é, Salles? É a pura verdade. E isso fica ainda mais evidente quando você olha a elite do mercado financeiro aqui, os amigos do Sami. Porque esses caras... Faria Lula. Os Faria Lula. Não, mas a Bolsa subiu horrores depois do primeiro turno, porque foi bem visto o resultado. É isso, mas é a maneira Jorge Paulo Lemann de fazer. Fica bilionário na Ambev, mas financia a Tabata Amaral, financia não sei mais quem, financia os caras que pregam para o país o inverso do que ele faz dentro das suas próprias empresas. A própria empresa do cara compra concorrente, manda embora, não pergunta se o cara tem família, se não tem. Ele só olha o Excel. Quer dizer, o cara é um heartless, né? Não tem coração pra nada. Tô nem criticando, do ponto de vista de business, é o business dele. Agora, essa mesma pessoa à noite, quando baixa o sol e vira lobisomem, aí ele fala, não, agora eu vou fazer a pauta gay, eu vou fazer a não sei o que de gênero, eu vou fazer a discussão da Amazônia não sei o que lá, vamos fazer todas as pautas com cheirinho de lavanda. Aí de dia, quando o sol nasce novamente, ele volta, deixa de ser lobisomem e taca ali Excel e manda nego embora e não quer saber se o fornecedor tinha família, se o funcionário tinha família, se o banco mandou buscar o carro, busca e apreensão de uma mãe que tinha um filho deficiente para levar o menino na escola. Foda-se todo mundo. O cara só quer saber que ganhar dinheiro. Aí à noite, baixa o sol novamente, ele volta a ser o cara do meio ambiente, das minorias, da cultura, do não sei o quê. Pra falar nos círculos sociais dele. É, lógico. Pra chegar... Que ele tem empatia. No manobrista de jatinho que eles têm lá quando vão se encontrar em Nova York, do Person of the Year lá em Nova York, aí eles resolvem, né, fazer o bom mocismo de novo. Então essa contradição da elite brasileira, de parte da elite brasileira, sejamos justos, essa contradição em algum momento tem que ser escancarada. Eu acho que foi escancarada nessas eleições agora, de 2022. A turma do patinete elétrico Mini Cooper, né, que almoça no Manioca e fica enchendo o nosso saco, esses caras perderam a eleição. Ponto. Todos os candidatos que eles queriam boicotar ganharam. Demais. Tudo. Então ficou claro o seguinte, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você vai contra o instinto natural do ser humano, que é de preservação do seu patrimônio, da sua legítima defesa, da sua família, dos princípios que são os princípios orgânicos de uma sociedade, mais cedo ou mais tarde vai perder. Quando você não tiver mais o monopólio da mídia,
como não tem mais hoje em dia, graças a nós aqui, Jovem Pan, Pânico e tudo mais, o cidadão, o afegão médio, como você diz, tem acesso à informação, ele mesmo decide. Hoje você tem uma polarização dos votos que foram, uns extremos dos votos que foram para o Lula, que são o seguinte: o pessoal muito, muito simples, que tem pouco acesso às informações e que está sofrendo demais com a inflação. Não, quebrada. Quebrada. Então, mas a turma da quebrada tem o cara que cuida da quebrada. Entendeu? O chefe. O chefe da quebrada. Que manda na quebrada. O cara que manda na quebrada. E lá na quebrada que é o líder social. Lá tem o nome. Subir e descer. Tem o nome, é o... Emílio da Quebrada. O social lá, tem o nome. O que essa porcaria tá fazendo aqui? Porra, tira esse negócio chato. Eu vou fazer um break rapidinho. Fazer um break rapidinho, a gente continua com o Ricardo Salles aqui, conversando com a gente. É Ricardo Salles, MMA. O Ricardo Salles agora é deputado federal, um dos mais votados de São Paulo. Perdeu pro Boulos, perdeu feio pro Boulos. Aliás, o Boulos arregou de vir aqui na Jovem Pan. Arregou. Vamos falar português, claro. Boulos arregão. Um break rapidinho pro Reginaldo, a gente continua na TV. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu convenço hoje. Não, hoje ele tá Marília Gabriela total. Ele é deputado. Tá hoje com a macaca. E ele é do MMA. Salles, eu tô abrindo aqui, né? E pra variar, de ontem... A Folha já tem a... Não, é notícia boa. Meu. A Folha coloca: resistindo a um congresso antiambiental. Eleições fortalecem domínio de bolsonaristas e ruralistas, mas vitória de candidaturas do campo socioambiental reanima a luta por direitos. Então, quer dizer, a gente já viu as empresas de pesquisa morrerem de uma morte natural, inclusive, né? Eles se auto-infligiram essa morte. E eu acho que a imprensa vai passar por essa mesma quebra de paradigma. Você enxerga isso com a reeleição, uma possível reeleição do Bolsonaro, que esses caras vão perder o emprego também? Pergunta com resposta. Olha, a sorte desses caras é que o Bolsonaro, ao contrário do que eles dizem, é democrata e respeita as instituições. Porque se ele quisesse ferrar essa turma, era muito fácil. Muito fácil, era só pegar quem anuncia na Folha, quem anuncia no Estadão, quem paga, quem tem regra lá do como a gente chama, o PagSeguro, lá dos que são os caras que sustentam a Folha, o UOL e tudo mais. E ele podia ter feito uma devassa, podia ter feito o diabo contra esses caras. Não fez. Sim. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Claro, ele fica bravo, xinga, às vezes fala umas coisas ou outra lá no cercadinho, mas ele não tomou, e não deveria ter tomado mesmo, nenhuma medida institucional contra esses caras. E eles ficam batendo. Do que eles estão morrendo? Estão morrendo da falta de assinantes, da falta de eleitores. Não adianta, por mais que eles queiram dizer que o Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo, o cidadão, como disse bem o Emílio, tá vendo qual é a realidade. Não é à toa que elegeu este Congresso bem mais conservador, bem mais à direita e mais economicamente liberal do que o anterior, né? E não reelegeu figuras absolutamente perniciosas da nossa vida pública, né? Que de Joyce a Frota, de fulano a Beltrano, muita gente não entrou, foi varrido para fora, ou pessoas que tinham votações estratosféricas tiveram votações minúsculas, ainda que tenham entrado. Então, você vê a própria eleição do Boulos, né? Eu, obviamente, discordo do Boulos em tudo. O que você achou da declaração dele ontem sobre economia? A gente passou aqui ele falando que o Alckmin não vai mandar nada em economia, que é só o Alckmin, ele chora, ó. É amigo Você era garoto do Alckmin. Passou o Natal na casa dele. Passou quantos natais? Tirou no amigo secreto, que eu sei. Ele que ensinou o Salles a fazer fogueira no acampamento. Você vê como é que é. Fazer fogueira com merenda. Cara, o Boulos é o sucessor do Lula. Sim. Então a gente tem que lembrar que o risco, um dos grandes riscos com a eleição que não vai acontecer do Lula, seria ter como sucessor político o Boulos. O Lula teria condições de fazer muita força para tentar eleger, e com muita força, o Boulos prefeito de São Paulo em 2024. Você imagina um cara cuja especialidade é invadir propriedade privada sendo prefeito da cidade. Quer dizer, é a mesma coisa você botar o Fernandinho Beiramar para ser secretário de Segurança Pública. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender, todos esses Faria Lulers aí, a turma da elite, o pessoal classe média alta, cara que gosta de falar, eu voto no Lula porque eu odeio o jeito do Bolsonaro, grosseiro. Lembre-se que você tem um imóvel, você tem uma casa, ou mais de uma, ou tem uma fazenda, e o Boulos, que é o líder das invasões de casa e de imóvel na cidade de São Paulo,
quer ser prefeito e vai ter o apoio do Lula que vocês estão votando. Deixa de ser burro. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que enxergar o amanhã, não pode olhar só o hoje. Ainda que eu discorde do hoje, pior que o hoje é o amanhã. Ah, mas o Lula, olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo no Chile, está acontecendo na Colômbia, no Equador, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. O negócio de pôr fogo nas igrejas e tudo mais, e o Lula lá abraçando o cara lá, o Ortega. Orteguinha, porra. Como disse o Padre Kelman lá. Companheiro não larga na mão, não é que nem lá a turma do Foro de São Paulo. O teu amigo tá aí, Geraldo Alckmin, porra. Largou você sozinho lá, queimando as florestas. Lula, viva Lula! Uma vergonha. Como é que a pessoa se olha no espelho e não vai apitar nada, o Alckmin. Não vai apitar nada. Vice não manda porra nenhuma se o presidente não quiser. Entendeu? Então, a verdade é que é o seguinte, se a gente não tiver a sociedade brasileira hoje, que votou na Simone, no Ciro, na Soraya, no Luiz Felipe Dávila, que aliás teve menos voto que eu, ele para presidente teve menos voto que eu para deputado. Você foi bem votado, né? Você foi bem votado. Quantos? 600, mais 600, presidente. Tive 640 mil votos. Caramba. Aliás, muito graças aqui ao espaço que eu tive no Pânico. Ô, Ricardo, lógico que não. Verdade. Você acha? Não, foi sim. Aqui é Lula, rapaz. Virou corte. Cadê o café, Dedê? O café do Lula. Mas você acha que... O que é incrível é isso? O que eu tava falando que é a bigorna da realidade, né? A bigorna da realidade, ela chega. Ainda tem. Porque, por exemplo, os caras falavam que os caras de direita é tudo racista. Sim. Os negros, nunca teve tanto negro pela direita. Sim, exato. Outra coisa, a nossa querida Marina Silva, sim, Guardiã da floresta. protetora. Guardiã da floresta. Curupira. Ela lá no Plaza Athénée, em Paris, você se lembra? Com as penas. Ela é com as penas de índio. Lá, fica lá no hotel. Ela é tão querida pelo pessoal da Amazônia que ela não consegue se eleger pelo Acre, veio se eleger com o apoio da Neca Setúbal aqui em São Paulo. Esses caras têm que parar de encher o saco aqui, então, mas ela não foi bem votada, não. Aqui? Teve 1/3 dos meus votos. Então. Aliás, foi manchete do Globo, né? Então. Salles tem o triplo dos votos de Marina Silva, símbolo da luta ambiental. Não é símbolo de luta ambiental, então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não, ela é símbolo, porra. Não, lógico que é. Lógico que é. Símbolo de hipocrisia. Não. Parece discurso furado. Não, mas pera lá, vamos entender. A gente precisa entender as coisas. Senão a gente fica louco, Salles. Como é que pode porque você foi um cara condenado. Sim. Ninguém quer queimar a Amazônia. Condenados Tacaram fogo. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Ninguém é a favor de destruir a Amazônia. Vamos destruir. Você nunca viu? Não tem essa bandeira. Nem nós, nem o Bolsonaro, nem ninguém desse governo. Ninguém no mundo quer destruir a natureza, pô. Ninguém no mundo. Não existe. É só um imbecil pra achar isso. Como é que você teve tanto voto e ela teve tão pouco voto? Onde é que tá aí Onde é que está o cara que destruiu? Onde é que está essa explicação? Eu acho que a explicação resulta no seguinte, decorre do seguinte ponto. A Marina tem um discursinho frouxo, discursinho inconsistente, de falar de Amazônia e de não sei o quê. E a hora que você olha o que ela deixou na Amazônia, uma população de 25 milhões de brasileiros na miséria, sem saneamento, que ela nunca se preocupou em fazer, sem arrumar o lixo, os resíduos sólidos, o lixão no Brasil, nunca se preocupou em fazer. Essa turma é boa de discurso, boa para pegar o jatinho do cara do creme de mão lá, do L'Occitane, ou do Natura, do não sei o quê, e fazer palestra em Paris, lá no Plaza Athénée que você citou, e votar. E deixou o país sem saneamento. Quem aprovou o saneamento do Brasil contra o voto, apesar do voto contra dessa turma? Quem aprovou o saneamento Bolsonaro. foi nós. Eu era ministro do Meio Ambiente, o Rogério Marinho era ministro do Desenvolvimento Regional e o Bolsonaro, presidente da República. E graças a nós, não foi a essa turma não, a nós está sendo feito um investimento de mais de 100 bilhões de reais em saneamento no Brasil em curto espaço de tempo. Para resolver. E nos próximos 10 anos, um tri. Não. A projeção para os próximos 10 anos é um tri. Governo, não. 100 milhões de brasileiros não tinham coleta e tratamento de esgoto. Essa mulher nunca se preocupou com esse assunto, tanto que nos entregou um Ministério do Meio Ambiente sem nenhuma política de saneamento. 5.600 municípios no Brasil, 3.000 eram lixões, com gente revirando lixo, mergulhado em chorume, com animal morto, mau cheiro, doença. Nunca se preocupou em fazer nada. Quem fez fomos nós. Fui eu, como ministro, que fiz o programa Lixão Zero, e reduzi de 3.000 para 2.000 e agora vai reduzindo, porque nós acertamos a mão e o negócio vai se reduzir. Ela nunca fez nada. Então, quando você vê que o grande discurso dela é o discurso da elite lá no topo. Eu fui para Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes.
Os caras odeiam a Marina Silva. E no Acre, em plena reserva Chico Mendes, lá em Chapuri, odeiam. Os caras viraram pra mim e falaram, eu achei que eu fosse ser linchado lá, né? Porque eu falei, vou na terra do Chico Mendes, da Marina Silva, moram 5 mil pessoas em 900 mil hectares de terra, dentro dessa reserva extrativista Chico Mendes. E juntamos lá 300 líderes dos caras. Primeira coisa que os caras me falaram assim, ministro, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse discurso de florestania da Marina, de que nós temos que viver da seringueira, do açaí e da castanha do Pará. Nós queremos ter gado de leite, queremos ter piscicultura, queremos ter café. Pô, não é que o cara quer plantar maconha ou AR-15 ou cocaína, sei lá o quê. O cara queria ter gado de leite, café e piscicultura, para poder ter alguma renda, sobreviver melhor. E a turma da esquerda, que inclusive fiscaliza esses parques, dizendo, não, você vai viver da floresta, porque eu quero que você comprove a tese da florestania da Marina Silva. Ou seja, você vai se ferrar aqui no meio da mata, dormir no meio do mato... Pra vender essa imagem bonita. Pra vender essa imagem bonita então, de Simba Safari que eles vendem. Sim. E o povo que se dane. Então, mas você acha que esse discursinho que já foi pro Pavala, porque esse discurso lá fora tem esse discurso, amigo. Mas agora na Alemanha acabou com esse discurso. O carvão tá comendo solto lá. Sim. A italiana, você viu que a italiana... Georgia. Você viu a italiana? Não, sei quem é. Porque a italiana... Meloni. Não, a italiana ganhou a direita. Ganhou a direita na Itália. O Macron, que é teu amigo... muito. Pediu a cabeça dele também. O Macron falou não sei o que, ela descascou o cara. O Macron? Porra, ela descascou o Macron. Estilo Paulo Guedes? Não, porque ele fala que é extrema-direita. Sim. Ou seja, se não ganhar esse pensamento desses caras que a gente tá falando, da Natura, do Lema... Se não ganhar o que eu quero, é extrema-direita. Se não ganhar o que eu quero, é extrema-direita e corre um sério perigo o mundo. Então, quer dizer... O princípio da democracia é você falar, a maioria ganhou. Não. O PT ganhou? Beleza. O povo quer o PT. Beleza. O povo quer o Lula. Tiririca foi eleito, ele Tiririca assume. ganhou? Senão fica igual o Vila. Só aceita quando você ganha. Isso, o Vila, ele não consegue... Ele falou que todo mundo é burro. Que a sociedade é burra. Ele é o espertão. Não, mas é um... Mas ele é o espertão. Então, mas pera lá. Mas eu acho que muita... A Márcia Tiburi, que falou que preferia urna fraudada do que o resultado. Então, mas eu acho que muita gente pensa assim. É verdade. Muita gente pensa assim. Né? Tem muita gente que fala, pô, o Brasil é uma porcaria porque a Damares ganhou. Sim. Não é como se a Damares fosse um demônio. Mas as pessoas não têm direito de escolher. E aí, Salles, explica isso para o povo. Não, e eu queria também saber do Novo, porque você era do Novo. E o Novo me decepcionou. O Novo acabou. Acabou com o PSDB. Os princípios do Novo são legais, pô. Você conhece. Mas acabou se perdendo no caminho. Bom, as ideias que estão ali no estatuto, as ideias, os princípios que norteiam o Novo são bons princípios. Claro. E tem bons deputados. O Gilson, que foi reeleito lá em Santa Catarina, excelente. Siqueirinha. A Carolina Siqueira, Detone, que foi reeleita deputada federal, excelente deputada. O Marcel, bom deputado. Sim. Infelizmente, nós não reelegemos o Alexis Fontaine, Também que é um bom. bom deputado aqui para São Paulo. Reelegeu a Adriana Ventura, boa deputada. Foi meu colega na FGV. Então, o Leonardo Siqueira. Esse eu não conheço. Mas Mas a Carolina foi pelo PL, né? Carolina foi pelo PL, desculpa. tá. Foi Carolina, falei errado. É o Gilson e a Adriana. Elegeu só 2 federais. É que eu falei que ela porque ela é Santa Catarina também. Confundi. O fato é o seguinte: é um bom partido, mas que teve como administração nos seus primeiros anos, e eu participei bem lá dentro, conheço bem, teve um grupinho justamente da turma do sapatênis aí, esquerda caviar do Leblon e Ipanema. Então, o que aconteceu? Criou um partido do nojinho, como você falou bem. Sim. Tudo eles tinham nojinho. Você fazia um discurso mais duro. Não, a gente não aceita. Então é um partido que diz, não, nós somos partidos democráticos, tem espaço para todos, vírgula. Desde que vocês sejam esquerda caviar, obviamente muito voltado para a agenda econômica, porque obviamente são donos de banco, dono disso, dono daquilo, mas do ponto de vista de direitos difusos, é um partido de esquerda. Essa turma que comandava o Novo até ontem, e eu tenho dúvida se ainda não comanda no bastidor, é uma Marina Silva pintada de laranja.
É isso, eles são a Marina Silva pintada de laranja. Posso fazer uma pergunta? É, porque hora de mexer no esgoto, na hora de... Porque, porra, a política tem que mexer no esgoto. Isso, pra consertar um encanamento, você tem que meter a mão na merda, infelizmente é isso. E você vai lá e arruma o troço e diz, olha, tá arrumado. Agora, se você olha pro encanamento com aquela cara de Alfredo traz o neve, sabe aquela... Porra, não dá, entendeu? Pavinato tem uma pergunta. Você é velho, Alfredo. Nós somos velhos, né? Pô, você é velho, hein? Pavinato tem pergunta. Pandemia, né? Não gosta da vida, desumano, genocida, essa coisa toda que todo mundo sabe, todo mundo ouviu. Mas no Brasil muito se morre de dengue, muito se morre de doença por falta de saneamento básico, e ninguém nunca fez nada com relação ao saneamento básico. O saneamento básico é mais humanista do que você trabalhar a educação, porque sem saneamento básico a pessoa nem estuda em casa. Exato. Então, o governo Bolsonaro fez isso, o saneamento básico. Você não acha que faltou melhorar a comunicação, porque isso sim é humanidade, ou o discurso mais bad boy tem colado? Não, você tem razão. Primeiro, o saneamento é o mais importante de todos esses assuntos ambientais do Brasil. De longe, assim, de longe. É o mais importante e foi feito no governo Bolsonaro quando eu era ministro, o Rogério Marinho, a Câmara também ajudou, o presidente Bolsonaro foi firme e saiu. Agora, a comunicação, né? É um negócio muito sensível de falar, porque nós temos lá, por exemplo, o trabalho que foi feito pelo Fábio Weingarten, que lutou, fez muita coisa, é um cara brigador e tudo mais. Ele herdou uma situação do início do governo, anterior a ele ter entrado, que foi a seguinte: quando nós entramos no governo, um pouco daquela mentalidade do nada presta, nada isso, nada aquilo, que também não é a maneira mais correta de tratar as coisas, é preciso reconhecer, teve na parte de comunicação uma pessoa, que é o General Santos Cruz, que chegou lá do dia para a noite e falou assim, não, tá tudo errado, todos esses contratos devem ser superfaturados, todos esses contratos de comunicação do governo são ruins, é uma besteira gastar esse dinheiro com comunicação, é frescurite. Então nós vamos tirar todos os contratos de relações públicas, de propaganda, de assessoria de imprensa, de todos, cortou tudo do dia para a noite. Deixou zero. E falou, não, a gente resolve colocando um coronel de comunicação do Sesconsex aqui do Exército para ajudar. Porra, puta de uma besteira, entendeu? Você na administração pública não destrói as coisas, você aprimora. Claro que se você não consegue aprimorar, em última análise, você tem que cortar na raiz. Mas se você faz isso que ele fez, o que aconteceu? O ato contínuo tirou tudo que havia de instrumentos de comunicação profissional, colocou uma turma lá que não sabe, vai colocar com todo respeito, adoro a turma das Forças Armadas, acho gente cérebro e tal, mas o cara não entende porra nenhuma de comunicação, entendeu? O cara sabe ler a ordem do dia. Hoje é dia de Dom Pedro I, hasteamos a bandeira em 1840 na Batalha de Tamandaré. Não é comunicação. Então, comunicação tinha que ter deixado os instrumentos lá. Assessoria de imprensa, verbas, equipe de comunicação e tal. Quando o Fábio entra, ele entra sem esses pilares, porque isso tinha sido cortado irracionalmente, radicalmente, tinha sido cortado precipitadamente. E aí o que acontece? Você não consegue recontratar, porque, primeiro, que há um lobby muito grande lá dentro para direcionar para as empresas de comunicação que dão rebate para os caras, e no governo Bolsonaro não tem esquema. Então, se alguém quer prestar concurso, quer prestar serviço na base do esquema, não vai ter. Segundo, você tem que passar por um grande procedimento, uma grande burocracia para recontratar, tem que aprovar edital no Tribunal de Contas, tem que não sei mais o que. Resultado, nós ficamos 3 anos, o governo federal, de um país do tamanho, oitava economia do mundo, economia do mundo? Sei lá. Depende do dólar, mas que seja. Sétima, oitava, décima, não interessa. A oitava economia do mundo sem assessoria de imprensa. Foi isso que aconteceu. Então não dá para culpar a comunicação do governo se você simplesmente subtrai todos os instrumentos que estavam à disposição. E quem que subtraiu esses elementos? Foi o General Santos Cruz, que era ministro da Segovia. Foi lá e falou assim, não concordo, não pago, tal assessoria é muito cara, tal não sei o quê, public relations não rola, cortou tudo, e o governo dançou. E depois, quando ele saiu, virou antibolsonarista também, né? Não, ele virou total. Ô, Ricardo, você falou da Marina Silva e a gente viu aí o sistemão todo junto, né? Porque tanto a Marina Silva quanto o Ciro falavam contra o Lula, o PT, aí ali ele já pega o braço, né? Volta aqui pra cá. Já estavam todos juntos. E a gente tem essa questão das pesquisas.
Qual, na tua avaliação, é a estratégia para virar voto, tanto na questão política, no comercial político, como é que é o nome da... não sei, você não sabe. Não saber. Horário eleitoral. O horário eleitoral e do debate também. Qual a estratégia que o Bolsonaro tem que fazer corretamente para tentar angariar mais votos, na tua visão? Primeiro, eu não me sinto habilitado a dar nenhuma lição pro Bolsonaro, porque o cara se Não, vai ter que dar. Vai ter que dar sim. Vai ter que dar sim, senhor. Você ganhou e o Bolsonaro perdeu. Isso aí. Não Vem não. perdeu, Você vai ter que dar uma aula pra ele Todo agora. mundo ganhou e ele perdeu. Pegando o corte. Eu acho o seguinte, olha, ele tem inúmeras qualidades e, como todo ser humano, tem alguns defeitos. Tá certo. O que acontece na prática? As qualidades dele acabam ficando obscurecidas, ficando em segundo plano, diante de uma estratégia de comunicação, como disse bem o Cavinato aqui, uma estratégia de comunicação equivocada. Vir a público hoje e dizer, olha, pessoal, posso ter me expressado mal com alguns comentários na época da pandemia, a turma tem essa imagem aí que eu sou insensível com o negócio de mulher, de gay, mas não é verdade, tá certo? O Brasil é um Brasil de todos, convivem comigo uma série de pessoas que são justamente aquilo que eles dizem que não convivem. Falam, o Bolsonaro é racista. Pô, o melhor amigo dele é o Hélio Negão. Que história é essa de que o Bolsonaro Não é Negão, entrou? Entrou. Reelegeu. É o negro da direita, tá no tubo. O Hélio Negão é gente boa pra cacete, é o melhor amigo do Bolsonaro, tá sempre lá, o Bolsonaro adora o cara, o Bolsonaro abraça garçom, funcionário, abraça, beija de verdade, não é aquela coisa estética. Nojo do PSDB que o cara abraça e depois pega o lencinho, lencinho umedecido pra limpar a mão. Pastel do calcinha. E ele abraça. Você comeu pastel ou não? Você comeu pastel? Com nojo? Um pouco. Não, nojo não, é que eu não sou muito de fritura, eu não gosto Você sabe onde eu vi? Por que comeu então? Eu gosto de carne, negócio de carne, meu negócio é carne. Salles, uma coisa Agora falando sério, você trabalhou pra caramba. Eu vi você no carrinho de som. O Tomé. Com o Tomé Abidão. Eu comprei um megafone. Olha lá, eu usei esse megafone todos os dias da campanha. Não, eu vi o melhor investimento. Comprei o megafone no Mercado Livre, 600 conto. Usei o megafone em todos os lugares. E aí tinha um botão no megafone que era uma sirene. Toda vez que o petista vinha... Ele gosta. Agora, Bem bolado. Uma coisa que saiu na imprensa é que muitos ex-ministros, então, no seu caso foi eleito, o próprio Pazuello, a Damares, Marcos Pontes, tem suplentes do Centrão, que não seriam liberais de origem. E numa eventual reeleição do Bolsonaro, esses suplentes vão assumir. Como é que tá costurado isso? Porque meu medo é assim, o cara que votou em você, ele quer o seu jeito de pensar. Se o suplente não tá tão alinhado... Deputado não tem suplente, né? Deputado não tem suplente. Na verdade, é diferente de senador. Senador, quando ele inscreve a chapa, ele indica o primeiro suplente e o segundo suplente. Que foi o caso justamente do Marcos Pontes. Se o deputado sair, entra o próximo da lista, que também foi votado. Você entendeu? É diferente. Tem uma lista de deputados por ordem decrescente de votos. No caso do PL em São Paulo, entraram 17 deputados. Tiririca, você puxou o Tiririca. O Tiririca foi o último ali. Acabei puxando mesmo. O Vila perdeu pro Tiririca. Ele perdeu. Puto. Perdi. Você não sabe o que o Vila tá puto. Mas palhaço por palhaço, pelo melhor do que tem graça, né? Você não gosta do Vila? Você não gosta do Vila? Gosta, eu chamo babaca. Você não gosta? Você brigou com ele ou não? Babaca. Por quê? Não, deixa ele falar. Por quê, pô? É que nem o Renato Azevedo. Você pega esses caras tudo... Não, é nada bom. Esses caras tudo. O cara tudo esquizofrênico. Esses caras são esquizofrênicos. Esses caras tinham uma postura completamente diferente. Você pega Vila, o Reinaldo, Felipe Moura Brasil, todos esses caras eram tudo bolsonarista, defendia, de repente virou. Aí o cara que era... Tu que me mandaram um vídeo do Renato Azevedo, o cara defendendo o Bolsonaro loucamente, falando que o Lula era o maior ladrão da paróquia, isso, aquele outro. Aí essa semana você assiste um vídeo dele, o cara lá com aquele boneco, parece o Kiko do Chaves lá. Não, mas ele é bom. O cara é ridículo. Eu gosto do Reinaldo. Eu gosto do Vila também, eu gosto dele. Sem consistência. O cara, Maria vai com as outras. Não para com isso. Quando o Bolsonaro estava no auge, todo mundo puxava o saco. Aí o Bolsonaro começou a apanhar da imprensa e eles começaram a virar. Isso aí deve ser patrocínio, grana. Isso aí é quem... Não, acho que não. Mas ele fala coisa boa, não fala não? Quem? O professor? Reinaldo, pô. Nada. Ali é campanha contra mesmo. E o Vila também. Pro Vila é todo mundo nazi-fascista. Estamos ganhando da Globo, hein? E o senhor? Babaca. Isso que é foda. Eu não quero. Eu vou terminar o programa agora. Já? Estamos ganhando da Globo. Acende um isqueiro aí, É ruim isso. É ruim. É ruim. Taca Não, fogo a gente no não Superman. gosta. Eu não A gosto. média aumenta. A gente não gosta Eu não gosto porque aumenta muito a responsabilidade. responsabilidade. Pedindo pra tirar foto. A gente faz esse programa aqui, ó.
conversando, olha. Na miúda. Ó, Delário. Informação? Dando pau na Globo. Essa primeira linha é o Ibope, é Olha TV. lá, mostrar aqui pro Salles, não pode mostrar, né? Não pode. Ó, aqui, ó, a tua audiência, ó. Ó, essa é. Agora o azul é. Ó o pau. Ó o pau. Ó o gráfico. Ó o gráfico aqui, ó. O gráfico explode. Não pode mostrar. E o segundo Salles, turno? não, agora falando sério. Porque isso é um negócio que eu tava vendo o Vila, eu gosto muito do Vila, eu sou fã do Vila. Obrigado. E ele tava muito indignado, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, professor, será que o professor é muito elitista? Porque esses caras são muito elitistas. Muito. Eu gosto do... Olha de cima pra baixo. A turma não gosta disso, não. Então, mas eu falo o seguinte, será que o Brasil... Eu não posso achar que o povo é burro. Exato, por isso, toma pau. Porque aí isso é muito ofende babaca. todo mundo. É muito Sim. babaca. Você não tá isso, ofendendo né? político. É muito babaca você Achar falar... que não entrou 30%, 40% é burro. Exato, Isso, só ele é o isso. espertão. É muito mas ao mesmo tempo Não é democrático. era uma visão antiga que eu acho que esses caras tinham desde que o Brasil é república. Mas é elitista, né? Você fala, eu Isso. sei. Sempre foi. Então não tem voto. Então esses caras são contra a democracia. Lógico que é. Mas Emílio, é só São você os pegar os ungidos. amigos deles. Os Então, ami- mas a gente pode ser burro também. Não, mas os amigos Pode deles... ser, mas o Na direito do voto visão é do nosso, Vila, seus eu sou burro. burro. Mas Não, você é tem muito o direito burro. É de ser mesmo. burro. Os amigos, Aí que tá. os amigos deles perderam a eleição. O Reinaldo Azevedo é brother do Gilmar Mendes, todo mundo sabe mas não disso. esquece o Reinaldo. O Reinaldo não estava nem concorrendo. Reinaldo Nem sei é por que que vocês estão falando do Ah, Reinaldo. Aécio Neves. Não, nem tem que Não, entrar Reinaldo no... não é político. Reinaldo é um bom jornalista. Ele é um comunicador. É um comunicador. Ele, nem, dela, velho. ele entrou. O que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, que nem o Vila estava falando. Como é que o Zé Serra não entrou? Por que você acha que o Zé Serra não entrou? Ué, porque o José Serra já devia ter se aposentado da política. Ele foi um cara que teve várias. Eu discordo de muitas coisas dele, mas é preciso reconhecer que ele foi um cara que teve um papel na política brasileira desde o movimento estudantil, foi ministro, senador, deputado, Genérico. não sei o quê, bababá, Vampiro teve um monte de também, coisa errada, também. não tem dúvida. Mas ele é um cara que. Ele chegou ele tá com problema de saúde e tudo. Ele deveria ter encerrado a carreira dele Agora. como senador. Saído E ele na palma. se deixou usar pelo PSDB para puxar voto para a legenda do PSDB. não deu- Ele se deixou usar. E a sociedade brasileira, como você disse bem no começo da minha participação aqui, a sociedade hoje entende, a sociedade mudou. E a sociedade falou, porra, esse cara tá vindo deputado federal para usar, para pedir voto, para arranjar a eleição de outros deputados, porque ele mesmo não vai cumprir o mandato até o fim. Ele vai parar uma hora e vai falar assim, pô, tô cansado, tal, já fui ministro, já fui aquilo, fui governador. Ele não se elegeu ele não tentou se eleger para si próprio. Ele tentou se eleger para ajudar, ou colocaram ele, melhor dizendo, numa chapa para eleger os outros. E o eleitor percebe isso, fala, o quê? Vou votar no cara para fazer escadinha pro outro? Que é óbvio que ele não tem Então tesão de você ser acha deputado federal. você acha que a galera tá mais consciente hoje? Eu Já tá acho. sabendo como é que o Esse jogo é é o voto jogado? consciente. Eu acho, por que isso todo que eu mundo acho sempre muito falou. injusto, elitista e discriminatório esse comentário que você citou do Vila, eu nem vi ele fazer esse comentário, mas eu vou admitir que ele fez isso mesmo, dizendo que o eleitor é burro porque não votou nele, votou no Tiririca. O Tiririca é um cara que, com todos os defeitos que ele tem, fez os vídeos mais engraçados da eleição. Isso também Tão não é. babaca que mas nem o isso aí vídeo do Kim Kataguiri e do outro lá. Então, quando você vê, por que a turma votou no Tiririca? Porque muitos se identificam com o Tiririca, que é um cara simples, fala o que Exato. pensa. E não olha de cima pra Não baixo. olha de cima pra baixo, entendeu? O cara fala assim, porra, eu também queria ser um Tiririca. O cara vai lá e fala isso, pensa isso quando vota no Tiririca. Entendeu? O cara, é engraçado, você viu o vídeo do cara imitando o Roberto Carlos? Falou, cala a boca, bicho, cala a boca. O Tiririca, 22,55. Entendeu? Porra, é engraçado pra caralho. É melhor do que ver o chato do Viva na gente. Vai, fala como é que ele fala. Eu falo direito aqui, ó. Vota, você queimou tudo, ó lá. Eu anotei aqui os seus, seus inimigos aqui. Professor, ó. pode falar, Ó, professor. A Xuxa não gosta de você, a Greta, a Anitta, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Hulk e o Macron. Então você é odiado. Você votou porque tem um gabinete do ódio a seu favor. É isso que você tem. E o seu presidente também, que é bandido, e vai perder no segundo turno. E eu vou fazer aqui, já que a liturgia da TV me chama, eu quero perguntar pro senhor, democraticamente aqui, como um bom republicano que sou, é claro. Segundo turno, o senhor já perdeu, correto? Não perdi. Ao Perdeu contrário, sim. Bolsonaro vai ganhar essa eleição e eu vou dizer por quê. Por quê? As pesquisas tendenciosas, manipuladas, com lado, seja por uma questão ideológica ou por grana, e a gente vai descobrir isso na hora que for instaurada a CPI das pesquisas lá no Senado, autoria do Marcos Duval. Essas pesquisas fizeram com que muitos eleitores
do centro lá, do Terceira Via, de Sal, que estavam fartos da eleição. Você não quer saber, eu ia votar na Simone, no Ciro e tal, mas já que estão dizendo que o Lula está na bica de ser eleito no primeiro turno, votaram por efeito manada no Lula. Sim. E essas pessoas agora, que viram que foram usadas por pesquisas mentirosas para tentar criar um resultado falso, as pessoas vão falar, não, agora eu vou escolher direito. Agora eu vou ser o apoio também, né? O apoio. O apoio dos... E os apoios dos governadores. O Lula já rapou o tacho. Tem O que tinha aqui pra ele já foi, já Tem era. o apoio. Quem que tá apoiando? Uai, eu estou Quem que tá apoiando apoiando? fortemente lá em Minas Gerais o Minas, nosso presidente. Ibanez, Minas, Rodrigo Distrito Garcia, Federal, São Rio Paulo. de Janeiro, Sim. Distrito São Paulo. Federal. São Paulo. Distrito Federal. Não, Distrito Federal não é pouco. Ibanez. É pouco. É pequeno. Base mesmo. São Paulo, bases. Minas E Rio. Rio, e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Com Olha, máquinas eu digo estatais. pra você o Rio de seguinte, Janeiro. eu vou dizer uma coisa, o Bolsonaro não ganha se ele não quiser. Se Ele vocês não quer. quiserem, vocês não ganham. Tá. Você tá com um barato. Eu vou mostrar pra você Ele vai tirar a carta Ele vai da tirar a democracia. como é que está o jogo político. Sensitiva. Esse é o... Depois é meu Vai corrigir a Márcia Sensitiva. Como é que está o jogo político. Vai lá, Vai Tarô. tirar o tarô Porque aí, vai lá. aqui não tem elitismo, não. Emílio Aqui, sensitivo aqui tem que ser na base do tarô. Emílio Taró. Segura Márcia essa foi carta. cancelada, hein? 8 de paus. Segura essa carta. Sim. Certo. Segura essa carta. Segura esta carta. Curioso. Olha lá. Olha o truque de E mágica. segura esta carta. Muito bem. O que tem na mão é o que está na mão do Barba. Um par de oitos. E o que tem na mão é o que está na mão de Jairzinho. Certo. Trio diário. Então, para quem joga pôquer, Falta virar algumas cartas. para quem joga pôquer, é isso que ele tem em mãos. Porém, precisa trabalhar. Precisa ir subir lá no coiso, precisa ir para as quebradas, ir para as vilas. Tá certo. É isso aí. Sim. Pode par de deixar. oitos. O Apoio. presidente Vou tá aqui, ó. voltar. Vou voltar Apoio. aqui. Vou voltar Trinca aqui. de ais. Apoio. Tá certo. Tá Trinca certo. de Entendeu? Ás do Bolsonaro tá aqui, ó. É apoio. Trinca. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? A probabilidade. Ou a Tebet é apoio. Nossa senhora. Ou o Ciro é apoio. Olá, Peter. Tô falando de apoio. Apoio. Apoio não é voto. Sim. Apoio não é voto. Tô falando apoio. O que vale é voto. É lógico. Mexeu aí nesse coisa, leva. Porque porra, você viu. O quê? O consórcio. Ah, sim. O consórcio é cruel. Trabalhou diuturnamente. Não, e o Consórcio tempo favorece o Bolsonaro, porque a cada dia que passa, a foi boa economia pergunta. melhorando, os empregos crescendo, os indicadores melhorando, tudo isso vai mostrando. A cada dia que passa é uma nova boa notícia que vem. E as novas boas notícias são creditadas a quem as fez, que é o governo do Bolsonaro, a política do Paulo Guedes, a austeridade, o não deixar roubar, né, as estatais que estão indo direitinho. O Brasil, o Paulo Guedes deu um show aqui, não vou repetir o que ele falou. Mas tudo aquilo que está acontecendo, quando a curva da economia é ascendente, a cada novo dia para a curva demonstrar o seu resultado na sociedade é um dia positivo. Então, de agora até o final da eleição, dia 30 de outubro, a economia terá melhorado ainda mais, os empregos terão crescido ainda mais, as coisas vão ficando mais claras. E ao desmascarar as pesquisas, isso foi esse papel que teve o primeiro turno, até os pesquisadores aí desses institutos todos vão ter um certo cuidado maior, quero crer, um desconforto, exato. Total. E não mentir tanto, e não direcionar tanto as perguntas, e não fazer manipulações. E quando você vê as perguntas, não sei se você já teve esse cuidado. Já, tô ligado. Olha as perguntas que são feitas. Tô ligado. É uma coisa de louco. Quando o cara pergunta o seguinte, em vez de você perguntar o seguinte, você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? O cara diz assim, você acha que a pandemia atrapalhou a sua vida? Você acha que não sei o quê? Você acha que a inflação aumentou seu preço? Você acha que a culpa é do Bolsonaro? Ele dirige. Dirige Porra, as tem esse coisas. moleque bom. Qualquer dia eu vou passar aqui. Puta, ele é maravilhoso. É do Nordeste. Que é aquele cara das pessoas. Vamos passar aqui. Eu vou passar aqui. É um cara muito engraçado. É uma pegadinha. Ô Salles, obrigado por você ter vindo. Imagina, Parabéns um aí prazer. pela sua Obrigado, tá de vitória. volta aí. Mesmo Prazer tá de volta. você. Tá no Queimando Jornal da Manhã tudo. aí. Mesmo você sendo um cara que destruiu a Amazônia. Botafogo. Graças a Deus a Amazônia tem 5 chamando. milhões de Sim, quilômetros você ainda não quadrados. conseguiu É acabar. muito Fez nem cosquinha. difícil destruir a E Amazônia. as tartarugas também. As tartarugas também. deu- Obrigado por você deu ter vindo. prazer. Parabéns Prazer. aí pela sua vitória. E, Pavinato, obrigado aí pelo seu papo. Pavinato tá sempre aqui com a Salles vai gente. amanhã no É isso, lançamento Dedê? do meu livro, Posso ir embora? Boa. Então,